Amigos, depois de ter assistido ao episódio 8, acho que descobri como funciona o circo digital. Não apenas detalhes ou suposições que não confirmam nada, mas algo que nos explica completamente todo o circo digital. Pomni nunca esteve realmente presa, e ninguém no circo tem uma maneira real de escapar. Se você quer saber por quê, fica aí, porque essa teoria vai explodir sua cabeça. Se você parar para pensar por um simples segundo, há muitas coisas no circo digital que simplesmente não têm uma explicação clara. Por exemplo, os personagens estão lá dentro há sabe-se lá quanto tempo e mesmo assim não precisam de nada, e pior ainda, durante todo esse tempo ninguém conseguiu sair. Então dá para escapar do circo ou não? Para responder a isso, precisamos entender o seguinte: a maioria assumiu que todos esses personagens estão presos mentalmente dentro do circo. Ou seja, em algum lugar do mundo real, existem seus corpos conectados a esse sistema. E faz sentido, parece ser a explicação mais simples. Pessoas reais presas em um ambiente virtual. Mas há um grande problema, pois existem detalhes que não se encaixam nessa teoria. De verdade, quanto mais você observa o circo digital, mais evidente fica que isso não funciona como uma simples pessoa presa em um videogame de realidade virtual. Porque se realmente seus corpos existissem no mundo real, então eles precisariam comer, dormir, se manter vivos de alguma forma. Mas dentro do circo, isso simplesmente não acontece. Eles mesmos dizem isso. Bem, na verdade não, porque não precisamos comer, beber ou dormir neste mundo digital. Então, a comida digital aqui só transmite a sensação virtual de comer, sem nenhum dos benefícios nutricionais. Eles não precisam disso. E isso é bem estranho, porque então, como mantém seus corpos físicos vivos? Mas o detalhe mais assustador é quando supostamente nos mostram o mundo real. Vemos um computador, uns óculos de realidade virtual e uma cadeira vazia. Então, se ninguém está sentado ali, o que realmente ficou dentro do circo? Bem, para entender o que pode estar acontecendo aqui, precisamos dar uma olhada em uma história que já fez exatamente isso antes. Soma. Em Soma, seguimos Simon Jarrett, um homem que aceita se submeter a uma varredura cerebral como parte de um tratamento experimental. Algo que, em teoria, não deveria ter consequências, mas depois desse processo, ele acorda em um lugar muito pior. Mas ele ainda pode pensar, sentir e existir, e é aí que ele descobre a verdade. Pois o que existe nesse lugar é uma cópia da sua consciência, uma versão dele que acredita ser a original. E enquanto essa cópia continua vivendo achando que pode escapar, o verdadeiro Simon nunca esteve lá. E é aqui que tudo começa a tomar uma forma muito mais sombria, porque é exatamente isso que pode estar acontecendo no circo digital. Não poderiam ser apenas pessoas presas tentando sair. Na verdade, seriam cópias que acreditam que um dia pertenceram a um corpo. E quando você começa a juntar as peças, percebe que isso não é uma simples teoria, é um padrão. Primeiro, eles não precisam comer. Segundo, como Pomni entra? Vemos que ela colocou uns óculos em um lugar abandonado. Um espaço onde claramente não há nada que possa manter alguém vivo durante horas, dias ou seja lá quanto tempo dure a experiência dela dentro do circo. Então, essa ideia de que há um corpo esperando lá fora já não faz sentido, porque nesse caso, como ela continuaria viva? E terceiro, a cadeira. Esse momento é fundamental, porque não é um detalhe qualquer. Quando vemos o mundo real, a cadeira está lá, mas está vazia, não tem ninguém, está conectada. E com certeza muita gente deixou isso passar despercebido. Mas isso pode ser uma grande pista. E por último, temos o comportamento dos personagens. As crises que eles têm e essa sensação constante de não entender quem realmente são, nem mesmo lembrar do próprio passado. E quando você junta tudo isso, pode tirar conclusões bastante intrigantes. E aqui você se depara com uma única explicação. Os personagens não estão presos, são apenas versões que nunca saíram.
Ou seja, ninguém foi transportado para o circo, simplesmente suas consciências foram copiadas. Como? Exatamente no momento em que colocaram o capacete. Eles não apenas jogaram, suas consciências foram escaneadas e duplicadas. E enquanto essa cópia despertava dentro do circo, acreditava que era a original. E a pessoa real simplesmente foi embora, tirou os óculos de realidade virtual e voltou para sua vida normal. Por isso a cadeira estava vazia. E bem, amigos, isso realmente faz sentido e é bastante perturbador. Porque se isso for verdade, então eles de verdade já foram embora. A pessoa original nunca esteve presa, nem sabe que tudo isso aconteceu. E se você parar para pensar, isso vai muito além do terror. Porque então, o que são realmente os personagens? Se as lembranças deles não são deles, se o passado foi vivido por outra pessoa, é só uma identidade emprestada. O mais louco é que parece que os personagens realmente podem sentir, mas e se eles descobrirem a verdade, o que aconteceria? Então não importaria se eles podem sair ou não, porque mesmo que encontrassem uma saída, para onde iriam? Não há um corpo esperando, nem um lugar para onde voltar, e o destino deles seria continuar no circo. E o mais inquietante é que quando você vê os personagens com isso em mente, tudo começa a fazer sentido. Kinger não está louco. Kinger sabe de algo que não quer compartilhar. Há momentos em que ele está completamente lúcido. Mas, como se ele entendesse uma verdade que os outros não poderiam suportar. E é por isso que ele vive nesse estado. Como se manter na escuridão fosse a única forma de não se abstrair. Jax não é apenas sarcástico ou caótico. Parece alguém que está evitando alguma coisa, como se soubesse que lá fora existe algo pior. Ou como se o circo fosse um lugar mais suportável do que aquilo que deixou para trás. Depois tem o Gango, que nos deixa confusos por causa de como ele é. Porque, se tudo no circo fosse simplesmente falso, se fossem apenas cópias sem valor, então, por que Gango sofre de uma forma tão real? Por que as emoções dele parecem tão reais? Bem, amigos, porque elas são reais. Não importa se é apenas uma cópia de consciência. O que ele sente continua sendo autêntico. Eles não são apenas personagens presos. São consciências reais tentando encontrar sentido para sua existência, em um lugar onde talvez nunca tenha havido saída desde o começo. Agora vamos à pergunta mencionada antes. O que aconteceria se descobrissem a verdade? Imagine por um segundo que Pomni consegue entender o que está acontecendo, que não há um corpo esperando por ela e que não há ninguém procurando por ela lá fora. Imagine o Kinger confirmando o que sempre suspeitou, que é por isso que ele evita pensar demais, porque no fundo ele já sabe a verdade. Imagine o Jax enfrentando não só o seu passado, mas entendendo que nem sequer é o original que cometeu esses erros. Será que valeria a pena escapar sabendo de tudo isso? E é aí que essa teoria deixa de ser apenas uma simples teoria e pode se tornar algo oficial. Talvez o problema nunca tenha sido encontrar a saída, talvez eles nunca tenham estado presos. E bem, amigos, essa foi a teoria que pode explicar o que realmente está acontecendo no circo digital. Todas as pistas e detalhes que vimos parecem fazer bastante sentido, e é por isso que Kane faz de tudo para que eles esqueçam a ideia de encontrar uma saída. Agora eu me pergunto o seguinte: se são apenas simples cópias de consciências reais, será que os personagens abstraídos simplesmente foram apagados? Me digam o que vocês acham dessa teoria e se tem alguma outra explicação. Vamos ler vocês nos comentários.